Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da lição da Escola Sabatina Online. Eu me chamo Anderson, você está no canal certo se você busca estudar a lição da Escola Sabatina diariamente e semanalmente. Já deixa um like, se inscreve para ajudar o nosso canal a atingir mais pessoas, compartilha na sua classe Escola Sabatina com os seus amigos e principalmente com os seus familiares e vamos juntos estudar o Evangelho de Marcos, terceiro trimestre, com a lição Ensinando Discípulos. E por que isso é tão importante, meu amigo e minha amiga? Porque a gente está na parte um de 2 semanas e a gente está voltado para um tema onde agora nós saímos do contexto de quem era Jesus e agora nós estamos vendo Jesus na prática sendo um mestre de um grupo que ainda não entendia os propósitos que Deus queria deles ou que o próprio Cristo iria fazer, mas que ao longo dessa jornada Jesus iria mudar as suas visões e iria prepará-los para o que viria. É muito parecido com a minha e a sua vida. Nós estamos vivendo no tempo do fim, nós entendemos que existem vários sinais, mas ainda nós precisamos ser preparados para as coisas que virão acontecer. Bom, quem é o maior? Lição de quarta-feira. Aqui é apresentado, primeiro de tudo, a predição, as predições que Jesus fez. Primeiro, que os seus iriam traí-lo e que ele iria ser morto por eles. Nós já sabemos esse contexto, né? Segunda parte, que ele apresenta que teria um traidor entre eles, que ele seria traído por alguém próximo. Nós, como a lição enfatiza, o leitor, ou nós que entendemos o contexto e lemos o evangelho, entendemos que era Judas. Mas naquele momento Jesus não estava deixando claro, ele só mencionou que haveria um traidor entre eles. E no segunda, na terceira predição, melhor dizendo, agora enfatizado o quê? Que ele morreria, que ele seria morto e que ele ressuscitaria dentro de 3 dias. Mas você percebeu que todas essas informações importantes, as predições de algo que iria acontecer em curto espaço de tempo, a cabeça dos discípulos na lição nos leva a parecer que eles não estavam se importando, não estavam questionando, porque olha que eu gostei que a lição aponta, uma frase muito interessante. Notícias indesejadas não geram discussões. Sabe aquelas notícias que eu não gosto? Não geram discussão. Geralmente, por exemplo, uma polêmica ou algo do tipo que envolve uma opinião que eu precise dar. Mas tem certas informações ou notícias quando vem a mim e não são do meu interesse ou não me despertam interesse, não gera em mim uma resposta, uma ação. Eles ficaram inertes porque aquilo não tinha mexido com eles, eles talvez não tinham compreendido, ou estavam cada um numa caixinha pensando em algo no mundo da lua, literalmente, né? Mas a lição nos leva a pensar também isso, porque logo depois do contexto, Jesus ele estava ao norte do Mar da Galileia, estava um pouco à frente, mostra que em certo momento havia um grupo ali de discípulos reunidos entre eles e começa uma discussão, uma conversa, até Jesus vem e pergunta, mas do que vocês estão conversando? E a conversa que chega a Jesus é, Senhor, quem é o maior no reino? Como ser o maior? Talvez Jesus ali naquele momento entendeu que havia um sentimento dentro deles de competição, uma coisa meio que humana de que alguém precisa para alguém ganhar, outro tem que perder, tentando uma lógica humana para as coisas divinas, sendo que eles não estavam entendendo que Jesus estava falando a respeito do reino. E por falar a respeito do reino, Jesus não estava usando os mesmos padrões humanos. Para alguém ser grande aqui, alguém no nosso plano normal humano tem que ser pequeno. Para alguém vencer, alguém tem que perder. Para alguém ser abastado, alguém não tem que ter nada. Isso é desigualdade. Na humanidade nós vemos muito isso. Não existe um parâmetro. Existe uma total desigualdade e oposto. Dois lados, diferenças. A igualdade não existe. Mas no plano de Deus, o que Jesus trouxe para aqueles homens ali, os discípulos? Nas inquietudes dele. Fala assim, ó. Respeito de quem quer ser maior. A primeira parte, Jesus diz: aquele que quiser ser o primeiro ou maior no reino de Deus, que ele seja servo. Que ao invés dele receber as honras, ao invés dele ganhar, ao invés de ter o destaque, ter o holofote, representar o maior, que ele seja o menor. Que ele seja alguém cooperador, que é aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa pronta a servir. Jesus estava literalmente virando de cabeça para baixo um conceito que nós temos. Nós temos um conceito de quem é o melhor, é o maior, é o grandioso, é o destaque, é o poderoso, é o famoso, alguém que fez por merecer e que todos merecem reconhecê-lo e ele não precisa fazer nada por isso.
Mas no reino de Deus nos é levado a entender que ser o maior não é o sentido do destaque, mas é o sentido da ação, que a gente é uma ação de agir, de ser colaborador, participante. E a segunda parte, Jesus pega uma criança e convida ela para sentar junto com ele, talvez no colo ali, e apresenta aos discípulos e fala: como essa criancinha, quem fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Você percebeu que a Bíblia e Cristo entende e mostra para mim, para você, uma coisa que eu acho muito interessante, que a ideia de grandeza é diferente da ideia do mundo, que a grandeza espiritual, que as vitórias espirituais, que literalmente as posições, literalmente o que nós seremos na eternidade, quando Jesus vier nos buscar, não é um sentido de eu ser salvo para ofender alguém, não é de eu ser salvo para que alguém se perca, não é que com a minha vitória, com a minha alegria, com as minhas conquistas alguém precise sofrer, mas aqui está enfatizando que a grandeza está nas ações, nos gestos. O cristão que for salvo não foi salvo porque era melhor que os outros, mas porque entendeu o papel de servidão, tentou salvar e ajudar a todos, tentou ser a melhor versão dele mesmo. Ele, ao invés de receber, ele deu, entendeu? E nesse contexto, isso também nos leva a uma outra ênfase principal. Quantas vezes na minha e na sua vida nós não temos sido como os discípulos, quando vêm as informações importantes, os momentos cruciais, a gente não está focado no cenário como um todo, a gente só está pensando no nosso umbigo. Será que não existem muitos cristãos, talvez hoje, que estão pensando assim: ó, eu só vou cuidar da minha salvação, e esquece de ser luz, esquecem de ser mensageiros, esquecem de ser a mão invisível de Deus que abençoa outras pessoas. Quantas vezes, pela ânsia de só me salvar, eu esqueço de me ajudar outras a se salvar? Quantas vezes, na ânsia de ser um bom cristão, eu esqueço de ser cristão? Quantas vezes, na ânsia de guardar o meu lugarzinho no céu, eu esqueço de ajudar o meu outro irmão a caminhar a caminhada cristã dele e fortalecer a sua vida espiritual? Então é uma abrangência geral de a gente rever nossos conceitos. E no reino de Deus não há competição, mas a gente tem que entender a grandeza para onde nós vamos e a exigência disso. Não vai entrar nenhum rei, não vai entrar nenhum senhor do céu, mas vai entrar pecadores redimidos. O único senhor e rei soberano na eternidade será Deus. Mas nós iremos, e lá nós veremos como será um reino estabelecido com os padrões de Deus. E talvez eu e você, pela primeira vez na nossa vida, meu irmão e minha irmã, entendemos que é grandeza, não indiferença, não divisão, não desigualdade, mas a grandeza de pertencermos ao padrão moral e o padrão eterno de Deus. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo no nosso canal Lição das Costas Batina.